Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Professora Cleide falando. Bom, vamos para mais uma aula de hoje de produção textual. A nossa aula hoje vai ser sobre a revisão do texto dissertativo. Há pouco tempo já falamos sobre esse gênero, tá? Hoje nós vamos falar novamente, fazer uma breve revisão. Vamos lá. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto, sendo composto por argumentos lógicos e que tendem a convencer o leitor. Dissertar é o mesmo que discorrer, ou seja, desenvolver uma explicação perante a um tema. Nós temos a estrutura do texto dissertativo, que é dividida em 3 momentos. A primeira parte, que é a introdução, a segunda parte, que é o desenvolvimento, e a terceira parte, que é a conclusão. A primeira parte, que é a introdução, no primeiro parágrafo, o autor apresenta o tema abordado, que será abordado. Uma dica: anuncie claramente o tema sobre o qual você escreverá e as delimitações propostas. A segunda parte é o desenvolvimento. Nos parágrafos subsequentes, geralmente 2 ou 3, o autor apresenta uma série de argumentos ordenados, logicamente, a fim de convencer o leitor. Dica: argumente, discuta, exponha suas ideias, prove o que você pensa. E na terceira parte, finalizando o texto, que é o último parágrafo, o autor amarra as ideias e procura transmitir uma mensagem ao leitor. Uma dica: conclua de maneira clara, simples, coerente, confirmando o que foi exposto no desenvolvimento. Bom, vamos ver os tipos de dissertação. Existem 2, a dissertação expositiva e a argumentativa. O texto dissertativo expositivo, ele apenas expõe as ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor. Tá? Essa ideia é colocada, mas você não tenta convencer o leitor. Agora, o texto dissertativo argumentativo, sim. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor. O que é isso? Convencê-lo de sua tese, que é a ideia central, a partir de ser coerente a argumentação e exemplos dos fatos. Você vai, além de colocar a intenção convencer no texto argumentativo, você vai argumentar, entendeu? E vai convencer o leitor nisso, na sua ideia proposta, na tese que foi colocada no texto. Aí vocês vão ver que tem um exemplo para cada tipo de dissertação, tá? Bom, resumo das características de um texto dissertativo argumentativo. Finalidade, que é explicar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com os argumentos convincentes. Tema: assuntos e fatos relevantes no momento e que geralmente provocam divergências. Estrutura: introdução, ideia principal ou tese. Desenvolvimento, conteúdo, argumentos que sustentam a ideia principal. E conclusão: fecho ou desfecho. Linguagem: tendência à impessoalidade, emprego de verbos e pronomes na terceira pessoa do singular, emprego do tempo verbal presente e predomínio da norma padrão, que é a norma culta, Bom, agora vocês vão ler o texto usar água sim, desperdiçar nunca, tá? E vão responder as questões propostas. Vamos lá. O verão veio bravo, ninguém aguenta o calor. É tempo de piscina, praia, refresco, sorvete e muito desperdício de água. Esse mau hábito não é novo. Ao ler uma reportagem publicada pelo Estado, 6 de 2 de 2006, fiquei estarrecido ao saber que o consumo por pessoa em São Paulo é de 200 litros por dia, bem superior aos 120 litros recomendado pela ONU, Em 2005, o consumo de água na região da Grande São Paulo aumentou 44% em relação a 2004. Só em dezembro foram consumidos 128 milhões de metros cúbicos de água, o maior consumo desde 1997. É uma soma fantástica e sinalizadora de muito desperdício. Os repórteres
responsáveis pela reportagem mencionada flagraram muitas pessoas lavando as calçadas com mangueiras a jato em lugares de vassouras. Trata-se de um luxo injustificável. No consumo doméstico, cerca de 72% da água são gastos no banheiro, e neste o chuveiro responde por 47%. Os banhos exageradamente demorados desperdiçam água e energia elétrica. É verdade que o anseio é uma das virtudes dos brasileiros e devemos conservá-la. Mas não há necessidade de ficar meia hora debaixo do chuveiro para manter a boa higiene. Quando estudei nos Estados Unidos, há mais de 50 anos, a dona da república onde morava, uma senhora franzina e de cara muito fechada, me fez pagar uma sobretaxa de aluguel, porque sabia que, como brasileiro, eu estava acostumado a tomar banho todos os dias e gastar muita água. Na época, garoto novo, achei a mulherzinha um monstro de avareza. Hoje vejo que todas as nações do mundo precisam economizar água. O Brasil é um país abençoado por possuir cerca de 20% de água do mundo. Isso é um privilégio quando se considera que só 3% da água do planeta é aproveitável e que mesmo esses 3% não são imediatamente utilizáveis, porque uma grande parte está na geleira, longínqua e em aquíferos profundos. Na verdade, a quantidade de água que pode ser usada para alimentar os seres vivos gera energia e viabiliza a agricultura é de aproximadamente 0,3%. Deste ponto de vista, a água é um bem escasso. Não é porque temos 20% de água no mundo que podemos perdê-la irresponsavelmente. O uso da água precisa ser racionalizado, em especial nas grandes aglomerações urbanas, onde os mananciais não dão conta de atender a população. O Brasil já possui uma lei das águas promulgada em 1997, cujo objetivo central é de assegurar a atual e as futuras gerações necessárias disponibilidade de água. Recentemente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com vistas a introduzir o uso racional da água. Tais instrumentos são importantes, mas o Brasil ganhará muito se as escolas e as famílias ensinarem as crianças a não repetirem os desperdícios praticados pelos adultos. Comece hoje a ensinar seus filhos e netos e, sobretudo, dê o bom exemplo. Afinal, para mudar hábitos, os exemplos e a educação são peças-chave. Antônio Hermínio de Moraes. Bom, ao ler o texto, vocês vão responder as perguntas, tá? Número 1. A que assunto o autor Antônio Hermínio de Moraes se refere? 2. Qual é a posição apresentada no título a respeito do assunto do texto? Copie os trechos do texto em que essa posição é reafirmada. 3. Do ponto de vista do autor, o que deve ser feito a respeito do desperdício de água? 4. Em que parágrafo essas ideias são expressas? 5. Para convencer o leitor, o autor contrariou uma justificativa bastante usada pelos brasileiros para os banhos demorados. A. Identifique no texto que justificativa é essa. B. Qual argumento o autor utilizou para refutar tal justificativa? 6. São características da dissertação. Estão ali na letra A, B, C, D, só que apenas, tá? São características da dissertação. Você vai marcar apenas as alternativas que são características da dissertação, do texto dissertativo. A número 7 está assim: sobre o texto dissertativo é correto afirmar que. Vocês vão ler a opção A, B, C, D e vão marcar apenas uma opção, ok? Na número 8, dentre os textos apresentados a seguir, assinale aqueles que são dissertativos. Vocês vão ler também e vão marcar os trechos que são de textos dissertativos.
Bom, a próxima questão está assim: leia o texto abaixo e produza um texto dissertativo argumentativo, seguindo as orientações abaixo. Televisão. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir a televisão. O que gosto mais na televisão são os desenhos animados de bicho. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que imitando gente, como as telenovelas. Não gosto muito de programas infantis, como a gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas. Também, os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces da minha mãe faz é que eu coma todo dia. Esses sim são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela, ok? Com base nesse texto, vocês vão fazer a produção do texto de vocês. Note que a criança, autora do texto, expõe a sua opinião sobre a televisão. Para tal, ela apresenta diferentes argumentos e conclui que a televisão, ou melhor, que a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. O que você pensa sobre o assunto? Concorda ou não com o que escreveu o texto, tá? Reflita bastante e em seguida produza um texto em que você apresenta a sua opinião sobre a televisão, ok? Vocês vão seguir as orientações, tá? O texto deverá apresentar a seguinte estrutura. Como sempre, o texto dissertativo tem que ter a apresentação do tema, que é o desenvolvimento, as suas ideias sobre o tema com argumentos, a conclusão, que é a sua opinião final, ok? Bom, por hoje ficamos por aqui e até a próxima.